Provai e vede. História de hoje: Esperança em Porto. Bom dia, senhor Aniceto. Bom dia. Nós conversamos com sua neta Estela e ela pediu para que a gente viesse aqui conversar com o senhor sobre a possibilidade de nós podermos ficar aqui hospedados na sua casa durante o período do Caleb. Ah, sim, ela me falou. Na minha casa é muito simples, minha filha. Mas tem uma cama e um chuveiro quente para vocês. Obrigada. Foi assim que José Aniceto teve um contato mais próximo com os irmãos adventistas. Ele observava aqueles jovens pregando, visitando lares e foi se interessando mais em conhecer a igreja. Ao caminhar pela rua perto de sua casa, observou que havia uma obra recém-começada e ficou sabendo que era a construção da futura igreja adventista de Porto de Galinhas. Você sabe quanto tempo os Caleb vão passar aí? Eles falaram? Não, mas Estela pediu com tanto carinho que não podemos negar. Eles são jovens cristãos e precisam do nosso apoio. Será que eles sabem que nós não somos adventistas? Com pouco tempo, a igreja ficou pronta. Um grande movimento missionário se instalou na cidade, que eles chamaram de Missões Curtas, para o projeto Esperança Porto de Galinhas. Além da implantação dos pequenos grupos, houve várias feiras de saúde, nas quais eram oferecidos uma grande quantidade de serviços à comunidade. Aniceto estava cada vez mais impactado com a presença da igreja em sua cidade. Começou até a fazer parte de um pequeno grupo, onde se estudava a Bíblia de uma maneira muito prática, e os novos amigos que fez muito o ajudaram a entender temas da Bíblia que até então não conhecia. Ele estava tão entusiasmado com aquela verdade que passou a estudar a Bíblia em sua casa. Até sua esposa, que muito se interessava por aquele movimento da igreja, chegou a participar com ele das classes bíblicas. Esse é um momento muito especial na vida do nosso querido irmão. Aniceto não teve dúvidas de que deveria tomar sua decisão ao lado de Cristo. Com muita alegria no coração, ele foi batizado na nova igreja que foi construída em Porto de Galinhas. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Em resposta a tudo que Deus lhe deu, ele tem experimentado a alegria de ser um fiel dizimista e de ainda contribuir para o avanço da obra de Deus através das suas ofertas. Hoje é possível entender melhor como a igreja realizou o trabalho evangelístico aqui em Porto de Galinhas. Não era um programa isolado, mas um movimento missionário em várias partes da nossa União. E isso só foi possível mediante a fidelidade de pessoas que nunca vieram aqui. Por meio dos recursos financeiros, a pregação do Evangelho em todo o mundo se torna uma realidade. Essa é uma grande maneira de cada um de nós sermos missionários e participar diretamente do avanço da obra de Deus aqui na terra, doando para a sua causa. Louvado seja o nosso Deus pela fidelidade dos irmãos. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Não acredito!
esqueci de trazer minha oferta de novo. Não se preocupa, cara. Você pode ofertar da mesma forma, mas pelo aplicativo Seven-me. Não conheço. Presta atenção. Eu faço minha adoração por aqui já tem um tempão. Assim não preciso ficar andando com dinheiro na carteira. É muito mais seguro dizimar e ofertar pelo aplicativo. Que da hora, me ensina. Também quero usar. Claro, pega seu celular aí. Agora entra na loja de aplicativos e digita Sete-me. Baixa e instala. Beleza, e agora? Abre o Seven-me e faz seu cadastro. Usa o e-mail cadastrado aqui na secretaria da igreja, hein? Ainda bem que lembro qual foi. Senão teria que perguntar para a secretária ou ligar lá no suporte técnico da associação. Pronto, e agora? Você vai receber o e-mail para ativar seu cadastro. Vê aí na sua caixa de entrada. Opa, chegou! Agora é só concluir o cadastro, voltar no aplicativo, digitar usuário e senha e você já pode ofertar por aqui. E se eu não lembrar da senha? Aí você clica em Esqueci minha senha e vai receber um e-mail para redefinir senha. Bom saber, porque sempre esqueço a senha. Já concluiu o cadastro? Já, irmão. Eu vou ofertar agora mesmo. O legal desse aplicativo é que você pode ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais, solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local ou conferir recibos e extratos. Tudo na palma da mão. É como dizem, o formato é novo, mas a essência é a mesma, de ser fiel a Deus a qualquer preço. Isso é ótimo. Valeu pela dica, Rubens. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Olá, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, pois é sábado e na semana passada nós falamos um pouco sobre as regras e percebemos o quanto elas são importantes para a nossa vida. Agora vocês irão ver algumas representações de placas. A primeira significa que é proibido estacionar. A segunda demonstra que ali próximo existe um hospital ou um pronto-socorro. E essa placa nos indica que não devemos buzinar, ouvir música alta ou fazer barulho. E essa outra placa? O que significa? Significa pare. E esta outra nos mostra que existe um semáforo. O vermelho significa pare, o amarelo, atenção e o verde, siga. Ah, essa outra placa você já deve ter visto por aí. Significa que os carros devem ir bem devagar, pois ali perto existe uma escola. Você pode encontrar essa placa também escrita a frase devagar, escola. Geralmente, nas ruas, encontramos a faixa de pedestre. A faixa de pedestre é algo feito para proteger cada um de nós. Quando você estiver na rua, deve atravessar por ela. Essa regra da faixa de pedestre é algo muito importante e serve para nos proteger. As regras são importantes para a nossa vida.
E assim como devemos caminhar sobre a faixa de pedestre, devemos todos os dias caminhar junto com Jesus, tendo a certeza que as regras que Ele criou servem para nos proteger. No próximo sábado, iremos conhecer e relembrar algumas regras que Deus criou para nos deixar felizes e saudáveis. E lembrem-se, as boas regras servem para nos proteger. O nosso verso bíblico está escrito em Mateus, capítulo 7, verso 12, e diz: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos por cada regra que o Senhor criou para a nossa felicidade. Queremos todos os dias caminhar com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem? Que bom ver você aqui de novo no culto da nossa comunidade aqui do Distrito do Castelo, em Campinas. Você é muito bem-vindo. Eu estou feliz com a sua presença nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E eu quero nesse dia convidar você, antes de mais nada, para você fechar os seus olhos. E nós vamos pedir a bênção de Deus sobre o estudo que a gente vai fazer a partir de agora. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nesse momento, nós queremos ouvir a Tua voz. Diante de todas as crises, tempestades, dificuldades pelas quais estamos passando, queremos uma resposta da Tua palavra que venha confortar e consolar o nosso coração. Abençoa esse Teu filho, essa Tua filha ou essa família que está me assistindo nesse momento. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. É sempre muito bom receber você aqui, cada sábado, nesse nosso link de culto, que você pode compartilhar com seus amigos, ou você pode assistir a hora que você quiser. Participe sempre conosco, nós estamos felizes porque você escolheu o Distrito do Castelo, nesse sábado, para adorar, para ouvir a voz de Deus através do culto que nós temos de maneira virtual. Então sinta-se abraçado nesse momento por toda a nossa comunidade aqui do Castelo. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. O nosso texto de hoje está em 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 até o verso 8. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito,
e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ninguém duvida que Elias foi um grande homem de Deus, homem de fé, que ajudou a restaurar a verdadeira adoração a Deus em Israel. Olhando para os grandes momentos da história de Elias, parece difícil imaginar que depois de fazer tantas coisas incríveis e sobrenaturais para Deus, ele pudesse se abalar ou mesmo se sentir fracassado no cumprimento da missão. Mas veja, não muito tempo depois de enfrentar aquele grande desafio contra os 400 profetas de Baal sobre o Monte Carmelo, nós encontramos agora o profeta Elias fragilizado e passando por uma grande provação. Veja, diante da perseguição, Elias foi obrigado a entrar em quarentena. Ficou recluso, fugiu para o deserto para salvar a sua própria vida. Podemos dividir as consequências da crise, no caso desse episódio da vida de Elias, conforme eu li aqui, da perseguição de Jezabel contra ele. A gente pode dividir as consequências da crise na vida de Elias em 3 atos. O primeiro ato, Elias fica com medo e teme pela sua própria vida. Ele sente a proximidade da morte. O medo da morte faz a gente parar de viver a vida. Não é interessante isso? O medo paralisa. É difícil controlar o medo, mas é possível enfrentá-lo. O medo paralisou a missão que Elias possuía. Qual é a missão da sua vida? Qual é o seu propósito? Não deixe o medo parar o motivo pelo qual você vive. O motivo pelo qual Deus te colocou nesse mundo. Quando você para de viver o propósito da sua vida, automaticamente você começa a morrer. Porque o medo faz exatamente o que fez com Elias. O medo faz de você um exilado. Não somente físico, porque Elias fugiu para o deserto. O medo te coloca numa quarentena emocional. E o resultado é solidão. O segundo ato de Elias foi, portanto, ir para a reclusão.
A necessidade de integração social, de contato social, é uma necessidade básica do ser humano. Talvez seja por isso que a gente está vivendo por momentos tão difíceis. Talvez por isso que ficar em quarentena é tão difícil para a nossa sociedade. Elias foge para o deserto. E de alguma maneira, a fuga sempre leva você e eu para a aridez. A aridez esgota forças e energia. Quando você foge dos desafios da sua vida, isso esgota mais energia do que você confrontar os problemas. Portanto, não adie para amanhã a ação que precisa acontecer hoje. Por mais que a situação que a gente esteja vivendo agora nos obrigue a ficar em quarentena, não precisamos ficar isolados. As pontes virtuais e, por que não dizer, emocionais, elas continuam intactas, prontas para serem trilhadas. A reclusão física é uma necessidade no momento que estamos vivendo, mas a reclusão emocional é uma armadilha que você não precisa cair. O terceiro ato de Elias, e mais doloroso, acontece quando Elias pede a morte. Ele não tem mais prazer e alegria em continuar vivendo. Ao desviar o foco da sua missão e se embrenhar na aridez da solução, ele não tem mais alegria de viver. Ele pede para Deus a morte. Sobrevivência é uma das nossas necessidades mais básicas. Você, em algum momento, já perdeu a alegria de viver? Será que eu estou falando para alguém que nesse momento está se sentindo tão triste, sente que a sua vida emocional virou uma aridez tão grande que não tem mais nem alegria de viver? Já achou que não valia a pena continuar? Elias, o grande profeta de Deus, homem extremamente espiritual, que no fim da sua vida foi transladado, ele passou por isso. Ele sentiu isso. A Bíblia é de uma sinceridade tremenda. Ela não esconde a fragilidade humana. Somos todos frágeis e estamos à mercê das crises e da solidão humana. Se Elias passou por isso, você e eu também podemos em algum momento passar. E talvez seja exatamente o que você está passando agora, com tudo isso que está acontecendo. Mas se tem 3 atos de Elias, ou quem sabe até humanamente naturais, nessa história existe também uma palavra de conforto de Deus para você. Existem conselhos nesse trecho da Bíblia para que você possa passar por essa crise que estamos passando de maneira a permanecer na presença de Deus. Existe algo que pode ser feito para que não sejamos reféns das circunstâncias críticas que nós estamos passando. No meio desse turbilhão de sofrimento, a palavra de Deus diz que um anjo veio para servir Elias. Incrível! Deus sabe da nossa dor e do nosso sofrimento. Ele sabe o momento certo de intervir. E mesmo no deserto e na aridez da solidão, é impossível ficar longe dos cuidados de Deus. Essa promessa é para você também. Ele cuida de você. Deus envia um anjo para dar a Elias exatamente o que ele precisa naquele momento: pão e água. Então, Elias come e volta a dormir. Uma segunda vez o anjo vem para o servir. Interessante que Deus não faz de maneira sobrenatural. Deus poderia chegar e dar a ele um poder sobrenatural e ajudá-lo a recuperar suas energias de maneira sobrenatural, mas não. Deus usa os elementos que ele disponibiliza para nós hoje, para poder restaurar a dor e a saúde de Elias, o descanso e a alimentação saudável. Ele poderia ter feito uma ação sobrenatural, mas ele restaura Elias com seus remédios naturais para a saúde. O mesmo tratamento está ao nosso alcance hoje. O momento delicado
complicado que nós estamos enfrentando na quarentena é um convite para que nós nos alimentemos bem. A gente precisa cuidar da nossa alimentação. É um convite para a gente cuidar também do nosso descanso. É um convite para a gente buscar as atividades físicas como uma maneira de permanecer saudável. Pegar um pouquinho de sol todos os dias são os remédios naturais que Deus colocou para nós. E nesse período de quarentena, você precisa que o seu corpo experimente esses remédios naturais de Deus para permanecer saudável. Um corpo saudável pode ser um tratamento ou mesmo a prevenção contra a solidão e a depressão, ou mesmo a angústia e outros males emocionais que podem estar afligindo você nesse momento. Deus cuida de você a cada dia, lhe dando exatamente o que você precisa. Deus não deu filé mignon para Elias, tampouco o serviu de frutas exóticas. Deus deu exatamente o que Elias precisava. Não tenha medo do que você precisa enfrentar nesse momento. Se você for fiel a Deus, Ele será fiel a você, provendo-lhe exatamente aquilo que você precisa. Depois de restaurar a força e a saúde de Elias, Deus agora o convida para entrar em sua presença. O anjo, ao vir a segunda vez, ele diz a Elias que o caminho que ele vai trilhar é longo. É Deus quem convida Elias a ir até o Monte Horebe. E é curioso que o Monte Horebe é exatamente o mesmo monte onde, anos antes, Deus havia se revelado ao seu povo, o Monte Sinai. O Monte Sinai, nos escritos do Antigo Testamento, ele é a representação da presença de Deus. Quando Moisés ia falar com Deus, ou entrar na presença de Deus, ele subia o Monte Sinai. Era lá que ele ia se encontrar com Deus. Elias agora é convidado a entrar na presença de Deus, porque a sua restauração não é completa se não for para estar em sua presença. Sabe, mais do que qualquer outra coisa, esse momento de crise é um convite para correr para a presença do Senhor. Não há momento mais oportuno do que esse para você se esconder sob sua proteção. Eu quero compartilhar um último pensamento com você. Esse episódio acontece depois de Deus cuidar de Elias no ribeiro de Querite, onde Elias foi servido pelos corvos com pão e pelo ribeiro, com água. Essa história acontece depois de Deus prover de maneira miraculosa o sustento através da viúva de Sarepta. A única coisa que poderia deixar Elias com medo e preocupado diante da circunstância que ele estava passando neste trecho que nós lemos, era Elias se esquecer de como Deus havia cuidado dele no passado. Você já esqueceu de como Deus cuidou de você até agora? Você esquece da provisão dele? Você não lembra mais de quantas maneiras diferentes ele proveu o sustento para que você chegasse até aqui? Não temos que ter medo em relação ao futuro. E eu digo mais, em relação até mesmo ao presente, a não ser que a gente se esqueça de como Deus guiou a gente no passado e como Ele nos trouxe até aqui. Ele esteve com você antes do deserto. Ele está com você durante o deserto. E Ele continuará com você após você passar pelo deserto. Convidando você não somente para entrar, mas para viver em sua presença todos os dias dessa quarentena e de toda a sua vida.
Certa vez, um assaltante deu voz de assalto a uma senhora com os olhos cabisbaixos, com o rosto entristecido. E o assaltante se aproxima dela, a aborda e diz: a bolsa ou a vida? Sem alterar o seu semblante, ela responde de maneira bem triste: pode escolher, moço, pois tanto a minha bolsa quanto a minha vida estão vazias. Eu quero deixar com você hoje 3 promessas de Deus para você. 3 promessas para que você, assim como Elias, que está preocupado com a saúde, com o sustento ou com o futuro, possa se sentir confortado por ele. A primeira promessa está em Isaías capítulo 33, verso 16, que diz: o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. A segunda promessa está em Mateus capítulo 6, verso 26, que diz: olhar para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Será que não valeis vós muito mais do que elas? E a terceira promessa que eu deixo para você está em 1 Pedro 5, verso 7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que tal descansar hoje nos cuidados de Deus? Que tal confiar que ele nunca deixou de cuidar de você? Que tal lembrar o quanto ele já fez por você? Ele nunca vai te desamparar. Não corra para o deserto. Mas se você já está lá, lembre-se que é na aridez do deserto que Deus está fazendo de você uma pessoa mais forte. Corra, hoje mesmo, mas para a presença de Deus, porque Ele continua cuidando de você. Que Deus te abençoe. E que nesse dia você possa depositar a sua preocupação, sua angústia, sua depressão, sua dor, sua necessidade, seu sustento nas mãos desse Deus que cuidou de Elias, mesmo quando Elias fugiu porque estava com medo. Mesmo quando Elias pediu a morte porque sentiu que a dor era pesada demais. Mesmo quando Elias não sabia como seria o seu sustento, Deus estava cuidando dele. E hoje, Deus está cuidando de você. É nesse Deus que eu quero te convidar hoje a descansar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero nesse momento pedir que o Senhor visite a vida e o coração dessa pessoa que está me escutando, dando a ele, a ela, a tranquilidade, o conforto de que o Senhor está cuidando de nós. Elias, grande homem de Deus, enfrentou, Senhor Deus, a dor, o sofrimento, a angústia, a depressão, a ponto de pedir a morte. Mas no meio da aridez do deserto, o Senhor estava cuidando dele. Obrigado, Pai, porque na aridez da quarentena que estamos passando, o Senhor está cuidando de nós. Então agora, por favor, nos abrace, nos dê, Senhor Deus, a certeza de que não precisamos ficar desesperados e nos dê, Senhor Deus, a paz da Tua presença ao nosso lado. Fica conosco, atenda a nossa necessidade conforme a Tua vontade e toma, Pai, a nossa vida em Tuas mãos, porque nós queremos andar e ficar na Tua presença todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Olho meu coração, vejo medo e confusão, um futuro incerto, e tentando acertar e a resposta encontrar, me envolvo em prisões.
Deus, eu preciso ter tua paz em mim, então vem me socorrer. Deus, eu preciso ter tua paz em mim, então vem me socorrer.